apresentação. Nós somos eu e Marie-Louise, meu nome é Thelma Boniot, eu e Marie-Louise fazemos esse trabalho aqui com a oficina prática do Xing, né? Toda terça-feira, às 8 da noite. Nós somos taoístas, formação taoísta, filosófica e religiosa, ambas ordenadas pela Sociedade Taoísta do Brasil, pelo mestre Wu Cheng. E o Xing, ele fez parte e faz parte, né, da nossa formação. Então, os estudos do Xing, das artes taoístas, de uma maneira geral, fizeram parte da formação nós chamamos de Dao Shi, do sacerdote taoísta. O que é a oficina de Xing dentro do projeto que nós chamamos TaoTube, né? A oficina é nosso cartão de visitas no momento, né? A nossa vitrine, nossa divulgação desse trabalho que se dedica a difundir as artes taoístas. Então, a oficina ela tem esse caráter de divulgar o taoísmo através de uma prática, né? Da prática oracular. O TaoTube é um canal, né, que nós criamos no YouTube e se dedica a divulgar as artes taoístas, as artes ancestrais taoístas. Então, nesse canal, além propriamente das artes que nós chamamos, né, nós também falamos sobre taoísmo religioso, o taoísmo filosófico. Tá? A oficina ela é prática. A nossa oficina aqui ela tem esse caráter de ser uma demonstração, né, de como obter uma mensagem. A oficina é o primeiro passo de contato com o Xing. Nós temos cursos regulares, onde nós vamos fundamentar, né, ensinar os princípios do Xing na visão taoísta. É um curso introdutório e, em seguida, nós temos um curso de formação, um curso de estudo dos 64 hexagramas, que dá continuidade à visão inicial. Esses dois cursos eles são fundamentais para quem quer prosseguir no caminho do estudo do Xing. O Xing tem várias possibilidades, várias vertentes, né? Várias abordagens, melhor dizendo. Então, terminado o curso de hexagramas, a gente dá continuidade ao estudo do que a gente chama 4 caminhos, que é uma técnica interpretativa muito interessante, muito importante, que pode nos orientar, né, a ver qual é o rumo que nós podemos tomar diante daquela situação. Tá? Aqui, na nossa oficina, nós escolhemos trabalhar com as moedas, com a técnica das moedas. Essa técnica é chamada método da pérola de fogo. É uma técnica mais recente, se comparada com os estudos clássicos da obtenção do resultado do Xing, né, na antiguidade, que era feita através dos ossos de tartaruga, né, da carapaça da tartaruga, melhor dizendo, e dos ossos de boi. Existe a técnica também muito difundida no Ocidente, da obtenção da mensagem através do uso dos caules de miliófilo, né? Nós trabalhamos, são as famosas varetas, né, em número de 50. Nós temos aqui no nosso trabalho, no nosso canal, 2 vídeos, né, que demonstram de forma clara e direta a obtenção das mensagens, seja pelo uso das moedas, seja pelo uso das varetas. Bom, dando início à nossa oficina, né, quando a gente um momentinho, Thelma, deixa eu só confirmar aqui que a Olga colocou uma mensagem que ela estava com dificuldade de ouvir. Olga, se você está me ouvindo, pode me dar um joinha, por favor? Acho que não sei. Bom, estamos seguindo aqui, tá? Ela disse aqui, sim, estou ouvindo. Pode seguir, Thelma. Tá. Então, feita essa primeira apresentação, essa breve apresentação, para que nós possamos situar, né, o nosso trabalho, que
que vem sendo feito ao longo de muitos anos, né? Dentro da tradição taoísta, dentro de uma linhagem taoísta, né? O contato direto com o mestre e o discípulo, com o aprendizado, né? Nós vamos iniciar a nossa prática propriamente dita. O que é importante considerar nessa dinâmica, né? Primeiro, a prática, né? A prática ela vai levar o Xing, mas você vai se aproximar do Xing, né? A gente fala da postura do consultor, daquela pessoa que vai consultar o Xing, né? E também da maneira como essa mensagem ela deve ser obtida. No momento posterior, a gente vai falar sobre a interpretação, do ponto de vista taoísta, e até chegar à interpretação, né? A consulta ao livro, propriamente dita, como a maioria das pessoas conhece. Nossa oficina, nós também abrimos um espaço para as interpretações mais avançadas. Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? E quando a gente começa a pensar, talvez, né, o que nos leva, qual é o motivo, né, que nos leva a consultar o oráculo? Então, qual é a sua questão, né? Qual é a minha questão, né? Você tem algo a ser perguntado no oráculo? Você tem dúvidas sobre algo na sua vida? Algo das suas relações familiares? Algo sobre as suas relações pessoais? Sobre as suas relações profissionais, né? Todas essas são questões que são perguntadas ao I Ching, né? O ponto de partida é você conseguiria responder essa questão sem consultar o oráculo, de coração aberto, de coração sincero ou transparente, como diz o taoísta, né? Esse é um ponto também de reflexão muito importante, né? Bom, como é que a gente se prepara para obter a nossa resposta? Então, considerando uma preparação, né, a gente tem um aspecto da preparação física propriamente dita, né, que vai fazer essa conexão com o oráculo, né, ou com os mestres do oráculo. Então, a gente tem a preparação, e eu sempre falo desse caderno, de ter um caderno e uma caneta à mão para você anotar o resultado. No início, isso é importante, né? E eu diria até que depois também, com a frequência, porque você estabelece uma conexão também com essa escrita, né? Então, uma folha de papel, uma caneta. Tá? Como eu falei no início, a gente vai trabalhar aqui com as 3 moedas, né? Vou deixar aqui para que vocês possam ver, né? Então, 3 moedas. Por que são 3 moedas? Porque assim como o I Ching é formado por trigramas, essencialmente por trigramas, né? A gente está falando da relação céu, homem e terra, né? E ao jogar as moedas, nós vamos ter uma combinação numerológica que vai nos dar um resultado. Então, mais à frente, nós vamos ver as possibilidades de resultados quando você faz o jogo com as 3 moedas, né? Bom, local limpo e organizado, eu sempre falo aqui nas oficinas, né, da importância da gente ter um lugar tranquilo, claro e arejado, né, para que a gente possa dar início ao nosso trabalho, né, com serenidade e tranquilidade. O incensário, porque nós vamos trabalhar com 3 incensos, né, é importante que nós tenhamos esses incensos à mão, né? A gente vai também trabalhar com o número 3, então, são 3 incensos que nós vamos acender, né? Aqui, esses incensos, né? O incensário propriamente dito, né? Eu tenho aqui uma mão, vou mostrar, ampliar um pouco a imagem para vocês. O nosso incensário. E o livro do I Ching. O livro do I Ching ele é importante porque ele vai nos ajudar, né, na nossa mensagem. Tá? Bom,
Eu tenho aqui esse pano, que também ele serve como um apoio na hora que eu for jogar as moedas, né? Esse pano, ele tem toda uma conexão, aqui, a imagem que se tem aqui, uma mandala, né? Que une o céu anterior e o céu posterior, né? Então, ele fala da própria ideia né, do oráculo em si. Né? Bom, feito essa introdução sobre a parte física propriamente dita, que é importante, uma parte ritualística, né? É preciso falar também da nossa postura diante do oráculo, né? Como é que nós devemos nos posicionar diante do oráculo, né? Então, sempre se manter na postura do esvaziamento, né? Na postura do silêncio, de forma que a gente possa se conectar da forma mais direta aos mestres do caminho espiritual. Seja você taoísta ou não, né? Então, a conexão que você vai estabelecer, né, com os mestres depende também muito do seu coração, né? Então, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, até eu gosto de recitar uma poesia. Eu digo, que bom que você recite uma poesia. Se aquilo lhe faz bem, se aquilo lhe conecta a algo que é superior, né? Isso é válido. Esse é o seu caminho, né? A gente aqui indica a meditação, né, ou um mantra, né, como forma de você se esvaziar. Bom, a gente definiu que temos uma pergunta a ser feita ao I Ching, né? Nos preparamos física e espiritualmente, né? E aí a gente vai agora partir para a formulação da nossa pergunta. Como a gente pergunta? Que tipo de pergunta a gente pode fazer ao I Ching? Evitar perguntar ao oráculo aquelas perguntas tipo sim ou não, né? Então, quando você faz uma pergunta sobre devo me mudar ou não, né? A pergunta não deve ter essa opção do sim e do não, né? Você deveria, sim, perguntar como vai ser a minha mudança? É favorável me mudar em tal momento, né? Isso seria a maneira mais correta de você perguntar ao oráculo, né? Perguntas com alternativas, né? Então, devo me mudar hoje ou devo me mudar amanhã, né? Não é o correto seria você fazer perguntas diferentes sobre os momentos diferentes, né, dessas ações. Perguntar sobre saúde, né? A gente geralmente não pergunta sobre cura, né? Vou ficar boa do resfriado, né? Deveremos perguntar como devemos fazer para ter uma melhora da saúde, por exemplo, né? Você tem um caso de algum mal-estar, né? Alguma situação, e essa situação ela tem um andamento, né? Ela não se, então ela tem etapas, né? que vão se suceder. Né? Pergunta com mais de um assunto diferente, não misturar as coisas, né? Então, devo me mudar para Rio de Janeiro e no caminho comprar um carro novo, né? Então, misturar as coisas também, né? Então, para cada tempo, para cada assunto, há um tempo diferente de resposta e também de pergunta, tá? Perguntar sobre o que não lhe diz respeito, né? Então, essa moça é a melhor nora, é a melhor escolha do meu filho, por exemplo, né? Isso é uma coisa que não lhe diz respeito, né? Então, evitar esse tipo de pergunta também, tá? A gente, quando começa a consultar o I Ching, né, a gente começa também a se ajustar ao próprio I Ching, né, a se aproximar do I Ching, né? Então, a gente começa a saber como lidar com o I Ching. Por que essas perguntas, a maneira de perguntar é muito importante? Porque ela vai falar sobre a nossa resposta, sobre a resposta que nos é dada pelo I Ching. Então, muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade em entender a mensagem, não só por causa da interpretação, mas também pela incoerência na hora da formulação da pergunta. Às vezes, a pergunta não é muito clara, né? Objetiva. Então,
costumo pedir que as pessoas coloquem os nomes, né? Então, eu, Thelma, por exemplo, né? Então, quando eu estou fazendo uma consulta para uma pessoa, para uma outra pessoa, eu coloco o nome da pessoa, né? Para que aquilo fique claro e evidente, tanto para quem está fazendo a pergunta, né? Quanto para quem está ouvindo a resposta. Né? Bom, feita essa rápida introdução, né, sobre a maneira, né, de consultar o oráculo, a gente vai fazer aqui pedir hoje uma mensagem para a semana, né? Então, a gente considera a nossa semana aqui de terça até segunda, né? Então, semanalmente, a gente se encontra aqui nesse espaço, né? Para realizar essa oficina com o intuito de gerar essa mensagem para a semana para todos nós, né? Então, a melhor forma de se conduzir durante a semana. Tá? Então, eu vou fazer uma rápida concentração, uma breve concentração, vou jogar as moedas 6 vezes, porque nós vamos formar uma resposta, né, no hexagrama, e vamos fazer a nossa interpretação em seguida. Três, 3, 2. Na primeira. Oito na primeira. 9 na segunda. 8 na terceira. 6 na quarta. 7 na quinta. 7 na sexta. Bom, nós jogamos as moedas 6 vezes. Como está aqui ao lado, né, na nossa apresentação, nós temos 4 possibilidades a partir das combinações entre Yin e Yang nas moedas. Então, nós temos 6 e 9, que são as linhas mutáveis, o Yin mutável e o Yang mutável, o 8 e o 7, que são, respectivamente, a linha Yin fixa e o 7, a linha Yang fixa. Então, quando a gente joga aqui as moedas, a gente forma o hexagrama com linhas fixas e linhas móveis, ou só linhas fixas ou só linhas móveis, né? Então, existem essas 4 combinações possíveis. Esses números são atribuídos a partir da combinação numérica, né, dos lados Yin e lados Yang das moedas. Tá? O que é importante? Né? A moeda ela é um elemento, né, de união. Então, quando você joga a moeda, você aciona a união entre o céu e a terra. Né? Então, você produz esse resultado, você aciona o oráculo. O que é importante, né? E eu gosto sempre de mencionar, que a moeda ela tem uma representação muito importante. A imagem da moeda, ela une o céu por fora, que o céu é redondo, como diz lá o Confúcio, no texto de uma das asas do I Ching. Por dentro, a gente tem o quadrado, que é o reto, que representa a terra. Então, céu e terra unidos a partir do homem. E esse vazio no centro da moeda
é que permite que haja a mutação. Então, a mutação ela ocorre no vazio, ela ocorre nesse local, né? Então, moeda aqui, céu, terra, homem unidos pela transformação, pela mutação. Pois bem, nós temos um hexagrama, né? Então, aqui o nosso hexagrama é a dispersão, tá? Então, nós aqui no nosso estudo, na nossa formação, trabalhamos com a visão do céu anterior, por isso aqui está em minúsculo CA, e céu posterior, né? Então, o céu posterior a gente usa como uma referência, né? Por ser mais conhecido. Então, do que nos fala céu anterior e céu posterior, brevemente? Céu anterior e posterior são classificações diferentes, né, que falam sobre sequências, maneiras de ver o I Ching de forma diferente. Então, o céu anterior ele segue o princípio estabelecido pelo Fuxi, né, da manifestação entre o céu e das coisas que se manifestam entre o céu e a terra, e a sequência vai seguir esse princípio. E o céu posterior ele vai seguir a visão de mundo do rei Wen, né? Que é uma visão de mundo onde o I Ching é utilizado como estratégia e vai falar do desenvolvimento social, né? Então, existem maneiras diferentes de ver a organização do I Ching. Entretanto, a ideia e o hexagrama é o mesmo. Então, aqui, a ideia do hexagrama 19 ou 59 é a dispersão. E do que nos fala a dispersão, né? Bom, a gente tem várias maneiras de estudar o I Ching, seja através das linhas, seja através dos trigramas ou do hexagrama como um todo, né? O que é importante é como essas 6 linhas, entender como essas 6 linhas se relacionam. Então, na parte superior da nossa resposta, nós temos o hexagrama, o trigrama, composto de 3 linhas, o trigrama vento. E na parte inferior, né, ou interna, nós temos o trigrama água. Então, nós dizemos aqui que temos o vento sobre a água. Tá? Vento sobre a água, olhando para os trigramas. Vento está associado no estudo do I Ching ao elemento madeira. Madeira yin, natureza yin. Ao passo que a água ela é considerada um trigrama puro e ela representa a própria água, né? Então, vento sobre água. Se nós não conhecêssemos nada sobre a natureza dos trigramas, entenderíamos, pelo menos, que há um movimento, né? Que é o movimento do vento. O vento, né, ele tem um movimento suave sobre a água. A água também fala de movimento, fala de fluxo, né? Então, a gente já entenderia que a mensagem para a semana, né, partiríamos do princípio que há um movimento aqui, né? E esse movimento, ele tem uma suavidade exterior, que é o vento, a parte de cima, a parte visível, né? E no seu interior, ele fala do movimento da água, né? Então, o que nos fala a água? A água representa, a água fala da maleabilidade, né? A água fala da adaptabilidade, né? Mas ela também representa o perigo, ela representa uma armadilha. Por quê? Porque a água, ainda por cima uma água interna aqui, né? Ela não se mostra, não se revela. Quase sempre a gente percebe que há uma inundação quando a água já chegou praticamente na superfície, né? Então, essa água que se guarda, né? Ela está seguindo o seu fluxo, o movimento natural, né? Mas ela tem uma dimensão, né? E que não é muito visível. Tem um aspecto muito interessante, que é quando a gente estuda os trigramas, né? Que é basicamente o texto chamado Sobre a Natureza dos Trigramas, do Confúcio, que ele vai falar
de várias associações relacionadas à água, né? E uma delas é falar sobre a representação gráfica da própria trigrama. Se nós formos olhar para a água ela representa o perigo justamente porque, como no rio, né, você penetra nas suas margens, mas você tem dificuldade, né, em se manter no seu olho, no seu meio, né? Então, a água ela arrasta nesse sentido, ela permite que você entre, né, mas ela acaba causando essa dificuldade no centro, no coração da água. Então, a ideia até da armadilha é como se você pisasse em falso, né? Por causa desse vazio aqui da água. Tá? O vento já traz uma outra representação, né? O vento é, muitas das vezes, uma força mais suave. O vento aqui também tem um movimento, e o Confúcio ele vai falar desse movimento na base, né? É como se fosse aqui a representação dessa linha partida, como se fossem os pés, e esses pés possibilitassem o movimento de você andar, né? E o vento é muito interessante porque ele faz esse caminhar dele de forma muito suave e muitas das vezes imperceptível, né? Uma outra informação muito interessante, se a gente quisesse associar vento sobre água, seria a própria ideia do feng shui, né? O fen do vento e shui de água, né? Então, a ideia da dispersão como essa energia que flui, né? Por todos os ambientes, né? O Qi ele está presente em todos os lugares, né? Ele se manifesta em todos os lugares, em todo momento, né? Bom, na nossa mensagem da semana, nós temos 2 linhas móveis. Quais são as linhas móveis? A segunda, então, o 9 na segunda e o 6 na quarta posição. São 2 linhas, uma no trigrama interior, na água, e outra no trigrama superior, no vento, né? Então, a gente tem aqui um movimento que vai levar a uma outra situação, né? Bom, se a gente fosse olhar aqui ainda para esse hexagrama original, a gente teria aqui uma relação, poderíamos olhar se há correspondência entre as linhas, né? O que é correspondência? É quando a primeira corresponde à quarta, a segunda à quinta e a terceira à sexta. Então, nesse caso, a gente está vendo que a mensagem dispersão para a semana, ela está nos falando de uma correspondência entre a terceira e a sexta posição, né? Então, a superfície da água se relacionando com a superfície do vento, né? Essa seria aqui, no caso de uma análise breve, né, que não é desenvolvida aqui, mas sim em um curso específico, sobre a correspondência. Outro aspecto também que poderia ser observado é se há retidão em alguma das linhas, né? Então, yan, yin, yan, yin, yan, yin. Então, a gente teria também uma única retidão na quinta linha, a linha central do trigrama vento. Tá? Isso também vai nos dar uma informação que pode nos ajudar na interpretação do hexagrama. Na nossa escola, na nossa linhagem, a chave de interpretação ela é um pouco diferente das que são conhecidas nos livros de Xing publicados no Brasil, né? Então, nosso mestre nos ensinou que quando você tem 2 linhas móveis no hexagrama, você vai ler apenas as 2 linhas móveis. Você não vai transformar para um outro hexagrama, e sim, o resultado da mensagem da semana, ele vai estar na leitura das 2 linhas móveis. Aqui são 2 linhas, né? A segunda e a quarta. Então, são 2 leituras, né? 2 situações que vão se suceder. Então, primeiro, o momento da dispersão da semana vai se dar
na transformação da linha 2 e, no segundo momento, na transformação da linha 4. Então, se a gente quiser entender, né, a nossa mensagem diretamente, ela estaria na leitura, no entendimento dessas duas linhas. Pois bem, antes de chegar propriamente dito no livro em si, né, importante a gente entender que a dispersão ela é composta pelo vento na parte superior, o chum, e na parte inferior ela é composta pela água, o kan, né? Então, rapidamente, brevemente aqui, olhando para algumas definições que são importantes, que podem nos ajudar no entendimento da mensagem para a semana. A gente tem aqui dispersão, suavidade, fluidez e movimento, né? Então, esse vento ele espalha sutilmente, né, os aromas, ele espalha o próprio pólen, né? Então, ele gera na verdade, uma relação, né? Uma comunicação entre todos os seres, né? Pelo fato dessa capacidade de penetração que ele tem, né? Então, essa fluidez e suavidade do vento permite que ele penetre em todos os lugares, né? Em todos os espaços. Ele é o sinal do movimento suave. Uma leitura do Xing, a gente pode fazer uma associação também do vento ao elemento, ao bambu. O bambu também é uma madeira, né? E essa capacidade do bambu de ter a flexibilidade diante das dificuldades, né? Quem é que dobra o bambu? O bambu se dobra ao vento, né? A força do vento de forma suave, né? E um outro aspecto também que é muito interessante do vento, que também está associado à imagem do bambu, é a ideia da coletivo, né? De compartilhar aquela raiz única, né? O bambu ele nasce num bambuzal, né? Ele compartilha com outros bambus, né? Da mesma raiz. Então, essa é um pouco a ideia, né? De você ter o movimento, né? A flexibilidade, mas você ter a ideia da raiz. Pois bem, e o hexacotrigrama água, que é o kan, né? Ele vai falar de perigo, armadilha, dificuldade, obscuridade, porque a água ela fica geralmente abaixo do nível da terra, né? A água da superfície é a água do lago, a água dos riachos, mas a água ela penetra pelo interior da terra, né? Muitas das vezes, como o próprio trigrama a gente falou já, a gente não percebe o volume da água, né? Então, ela é um movimento descendente e penetrante, tá? Então, estamos falando de dois elementos, né, de dois trigramas que compõem a dispersão, no sentido do movimento, né? O movimento é mais sutil na parte superior e o movimento mais intenso, né, na parte inferior, tá? E aí nós chegamos ao texto, né? O que nos diz o texto? Aqui a gente vai adotar a edição do mestre Cheng, né? Que segue essa é a capa do livro, né? Um livro publicado em português, um livro póstumo, né? Publicado por uma das suas alunas também, discípulas. Nesse livro é feito a publicação dos 64 hexagramas, né? E essa organização ela é muito rica, né? Ela é uma fonte muito rica, porque ela traz o hexagrama arcaico, que é um estilo de uma escrita arcaica, chamada Zhouwen, né? Uma escrita oracular, e traz também ao lado o hexagrama propriamente dito, né? Então, por que é importante você saber a origem
né, do nome dispersão, né, e essa escrita ideográfica, porque você entende muito da cultura, da expressão chinesa, do pensamento chinês, a partir da escrita mais antiga, que era a escrita mais próxima, né, se podemos dizer assim, da realidade, né, que aquele homem chinês antigo vivia. Então, ele expressava, né, a sua grafia, a sua linguagem, a escrita, né, ela expressava a sua vida cotidiana. Então, aqui a gente tem um ideograma, né? A gente tem também um estudo sobre a estrutura do hexagrama, propriamente dita, né? Que foi isso que eu fiz na introdução com vocês. E a gente também tem o estudo do contexto, desse hexagrama, né? O hexagrama, como uma relação entre as linhas, né? São 6 linhas que se relacionam, ou são 2 trigramas que se relacionam, ou também pode ser visto só como a ideia, né, central do hexagrama. O hexagrama ele foi definido pelo Fuxi. Fuxi foi o primeiro grande mestre do I Ching, é o patriarca, é o fundador do I Ching, né? Ele não deixou nada escrito, né? Toda a transmissão foi oral, né? Então, ele fez a transmissão dos hexagramas, ele fez a transmissão dos trigramas, né? Com as suas respectivas linhas. No nosso curso de introdução ao I Ching, a gente demonstra como se dá essa transformação, essa geração, né? Falando da manifestação do próprio Taiji, do surgimento das linhas Yin e Yang, né? A geração das fases e, posteriormente, a geração dos trigramas, e esses trigramas se relacionando entre si com a formação dos 64 hexagramas. Tá? Então, é um estudo muito interessante para a gente entender a dinâmica do I Ching, né? E com esse estudo introdutório, você se aproxima do I Ching como interpretação, né? Você escolhe a sua maneira de entender o I Ching, né? E ela também, de uma certa forma, essa maneira de ver o I Ching, ela também lhe proporciona um entendimento sem necessariamente ir ao texto, né? Que é muito importante também. O texto ele foi escrito a posteriori, né? Então, o Fuxi não deixou nada registrado, né? A transmissão desse conhecimento ela se deu por via oral, né? pela oralidade, e posteriormente os mestres do Tao compilaram esse conhecimento, né? E a gente tem, dentro da história chinesa, muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar sobre a criação do I Ching, né? Então, atribuído ao mestre Fuxi, depois ao Wei Wen, bem posterior, o Duque de Zhou e o próprio Confúcio. Então, esses 4 autores, né, eles são os mestres do I Ching. Existem outros mestres, né, que são poucos citados na tradição, na literatura, melhor dizendo, né? Mas se você quiser e puder aprofundar o estudo, né, você vai ter a citação do Wan Bi, que foi um grande comentarista do I Ching, bem como alguns mestres taoístas, né, o próprio Shen Tuan e o próprio Shao Yong, que é um mestre que deu origem à escola do método da flor de ameixeira, Meihua. Então, vocês estão vendo quanto de conhecimento, né, sobre o I Ching ao longo desses anos todos, né, séculos, né, foi sendo desenvolvido, escrito pelos seus comentaristas. Tá? Pois bem, então vamos aqui, brevemente, fazer uma leitura, entender um pouco o contexto do Huan, que é a dispersão, né? Que é importante entender esse contexto quando a gente fala da mensagem para a semana, né? Então, Huan significa dispersão, diluição ou dissolução. A ideia tem origem na ruptura ou rachadura do gelo sólido, que se forma sobre qualquer superfície durante o frio muito intenso. Mas quando a temperatura sobe, o processo se inverte e o gelo começa a se diluir.
rachar e se dispersar no estado de água líquida. O simbolismo do contexto é a fragmentação, isso já diz o nome, né? Ou desorganização de uma estrutura como um país, uma sociedade, uma família, um grupo de pessoas ou um indivíduo, em que a unidade ou a integração da manifestação deixa de existir. Então, a mensagem, entendendo o contexto da dispersão, é algo que está prestes a se dissolver, né? E que vai se dissolver essa água, né, interior, né? Ela vai se dispersar, né? Então, essa camada do simbolismo dessa desorganização. Podemos entender isso no contexto familiar, pessoal, né? Ou no contexto social de um grupo ou de um país. Então, na parte, a gente tem a ideia do movimento, né? Então, no próprio ideograma que a gente está vendo, né? A ideia dessa linha, né, no lado esquerdo, da água que está em movimento, né? Então, ele diz que da direita, esse lado esquerdo aqui como água em movimento, da direita, né, a palavra Ruan, que significa luminosa, evidente, grande. Juntando os dois ideogramas, chega essa ideia de uma água grandiosa e evidente, que não se consegue ignorar. Isso pode significar uma enchente. Então, essa água, né, que vai levar à dispersão, né, que tem uma força, né, uma água que vem com bastante força para acelerar e dar início a esse processo da dispersão. Tá? Então, a nossa ideia aqui é demonstrar a possibilidade de leituras e entendimento, né, da mensagem a partir do entendimento do contexto, né? Então, da ideia do hexagrama, né, da ideia da combinação entre as linhas e os trigramas, da ideia do ideograma arcaico, do contexto em si, e entender também, né, a resposta a partir das linhas, né? Então, dispersão, se a gente for procurar entender, a ideia fala de algo que vai se dissolver, né? E aí a gente tem a ideia de uma etapa, né, de algo que vai acontecer em etapas, né? Essa dissolução, ela não é imediata no sentido de ela acontece por etapas. Então, a gente tem a dissolução da dispersão, primeira fase, que é a que corresponde à nossa resposta da semana, a segunda linha, e a segunda etapa, que corresponde à quarta linha. E agora nós vamos, então, ler a nossa resposta. Vamos ver aqui. 9 na segunda posição. Dispersão. Corre para a mesa baixa. O arrependimento desaparece. Confúcio, na pequena imagem, vai dizer: na dispersão, corre para a mesa baixa, encontra o que deseja. 9 na segunda, é uma linha Yan, na posição Yin do centro do trigrama água. Então, a gente entende aqui, né, que a primeira parte da nossa resposta para essa mensagem da semana fala de uma transformação no coração, na segunda linha, a linha do homem, né, a linha central, a linha da vontade da água, o que representa equilíbrio. Em mesa baixa, refere-se à mesa utilizada como apoio em culturas orientais por quem se sentem almofadas pelo chão. Se esta linha veio como resposta à consulta, que é o nosso caso, a mensagem diz que você está passando por uma dispersão intensa com relação ao projeto que motivou a pergunta, mas por ser forte e equilibrado, tem condições de reverter o processo. Para isso, precisa curvar-se com humildade, apoiando-se rapidamente no que estiver ao seu alcance no momento da dispersão, para evitar uma queda. Desta forma, não sentirá arrependimento diante das ações que praticar com relação à pergunta que fez. Então, ele está nos falando que no momento inicial da dispersão, a gente pode
agir de acordo com o nosso coração e de forma humilde, né? Essa palavra humilde, ela é muito importante, né? A gente pode buscar um apoio, né? Mesmo na dispersão, a gente pode buscar um apoio para evitar a queda, né? Então, primeiro, verificar quais são os nossos apoios, né? Quem pode nos apoiar nesse momento inicial de dificuldade, né? Então, isso é uma pergunta também que devemos ter em mente, né? Na pequena imagem, Confúcio diz que o 9 na segunda encontra o que deseja, um apoio, que simboliza a estabilidade dentro da situação insegura de uma dispersão. Então, esse apoio ele é fundamental. Encontrar o apoio no perigo, né? Algo que nos dê condições de se manter, né? Durante o processo, né? De dispersão. Tá? E a última linha, que é a quarta linha, que é o 6, ele vai nos dizer assim: dissolve o seu grupo, princípio e boa fortuna. Pela dissolução, possui acumulação. As pessoas comuns são incapazes de compreender. Pequena imagem do Confúcio, dissolve seu grupo, princípio e boa fortuna. A luz é grande. Sempre os comentaristas do I Ching vão mencionar, não aqui só o Cheng, mas outros mestres também, eles vão, a resposta é sempre relacionada à linha, né? Então, aqui ele está falando 6 na quarta, uma linha Yin, uma posição Yin. Essa linha que tem retidão, né? Não interage com a primeira linha, sua correspondente Yin, que deseja atraí-la para formarem juntas um grupo de oposição à quinta, o regente do hexagrama, com quem a quarta se comunica e se une. O que é importante agora aqui no contexto da nossa mensagem para a semana? Se esta linha veio como resposta à consulta, a mensagem diz que você está vendo uma dispersão na estrutura do projeto que motivou a pergunta. Tá, isso a gente já entendeu que há dispersão, e a dispersão ela continua. Diante da dificuldade, você deve dissolver qualquer interesse de grupo que possa ter, recusando uma aliança com quem deseja formar uma facção com você. Procure o líder do contexto e se alie a ele para ajudá-lo a restaurar a união dentro do empreendimento, com o objetivo de ser o reino da dispersão, evitando o colapso da nação. Havendo a dissolução do grupo ou facção, surgirá a força para se realizar a integração de todos que fazem parte do projeto. Mas esteja atento, não espere que as pessoas comuns compreendam o alcance do seu gesto de grandeza altruísta. Desta forma, você encontrará a boa fortuna para a pergunta que fez. Quem é esse líder, né, que ele fala, que vai ajudá-lo a restaurar a união dentro do empreendimento? É a quinta linha, né? A quinta linha é a linha do rei da consciência, né? Ele é a linha de quem está numa situação acima dessa situação. Então, ele pode ajudar a quarta linha, né? Então, pode nos dizer também da gente ter necessidade, mesmo tendo tomado uma primeira atitude, de procurar alguém que possa nos orientar, né? De alguém que possa nos ajudar nesse contexto de dispersão, né? Pode ser que um grupo se desfaça, pode ser, né? Mas é importante, em qualquer situação, procurar a orientação desse líder, né? Até como tentativa de tentar manter a união, né? Então, a dispersão ela acontece em várias etapas, como nós podemos ver aqui, né? E na etapa interior, que é na segunda linha, né? Ela é um movimento individual, né? Ela fala, na verdade, do coração do homem aqui, como que ele vai ver a partir do conceito de estar equilibrado e agir com humildade, né? Como que ele pode se apoiar em algum princípio, né, para evitar a queda, né? E no andar dessa semana, né, no desenvolvimento da situação, fala de se aproximar de alguém, né, e alguém que está numa posição superior, tá? Como forma de estabelecer a união, né? Então, são etapas, né? Eu
a consciência da situação, né? Nós tomando consciência da situação, de quem somos nesse contexto de dispersão, né? E, num segundo momento da semana, tentando entender, né, a necessidade de buscar uma orientação, né? Então, é uma semana que fala de um movimento, né? Fala de buscar apoio em si, né? Nos seus princípios, nos seus valores, né? De forma reverente e humilde, né? Sabendo que para que a gente mais à frente vai precisar, né? Tomar algumas decisões e se aliar a quem está à frente do nosso projeto, do nosso contexto, né? Então, eu veria dessa maneira, né? Essa interpretação. Quando a gente tira um oráculo, né, como nós fizemos com a moeda, nós podemos aprofundar a nossa interpretação além do livro, né? E uma técnica aqui que é muito rica, muito interessante, também que é ensinada nos nossos cursos aqui, ela se chama 4 caminhos. E os 4 caminhos permitem a gente entender, né, um pouco mais sobre o contexto da pergunta. Eu gostaria de chamar a Maria aqui para ela nos ajudar, né, dar continuidade aqui na interpretação dos 4 caminhos aqui relacionados à dispersão. Tá? Então, Maria, por favor. Obrigada, Thelma. Então, os 4 caminhos, né, são uma técnica que o nosso mestre, né, o Zhisheng, nos ensinou, e ele abre possibilidades de aprofundar a interpretação de qualquer tiragem do Xing que tenha poucas linhas móveis, né? Preferencialmente uma linha móvel no máximo, 2, né? Por quê? Porque, como a Thelma estava contando para a gente, né, as linhas elas vêm antes do texto e o conjunto de 3 linhas tem uma representação da natureza, né, conforme ela já falou, né? E cada hexagrama é como se fosse uma fotografia de um momento no tempo, e aonde você tem uma transição eventual, que aí são as linhas móveis, né? Então, ele é mais adequado quando o hexagrama não está se transformando, né? Ou que tenha 1, 2 linhas no máximo, né, de transformação. E aí, então, aqui a gente está olhando, né, para o hexagrama resposta no centro, que é o hexagrama dispersão, né? E ele é composto, né, de vento e água, e você tem a possibilidade de olhar para esse mesmo hexagrama, né, com 4 chaves de interpretação que dizem respeito a formas de conduta que a gente vai precisar para enfrentar uma determinada situação. Então, a gente vai começar aqui a fazer uma leitura, né, rápida dessas 4 portas possíveis que podem nos auxiliar durante a semana, né? Já que a gente está avaliando aqui uma resposta para a semana. Então, a gente tem a primeira porta, que é a porta emocional, né? A porta emocional ela é justamente a inversão, né, da polaridade das linhas, né? Onde, então, a gente passa a ter em cima, né, a parte mais externa, o trovão, e na parte mais interna, o fogo, que é o hexagrama abundância. E é muito interessante a gente pensar, né, dentro de um contexto da dispersão, como a Thelma já nos falou aqui, né, onde as dificuldades e tudo aquilo que está tenso ele vai ganhando uma outra forma, né, que a abundância seja justamente o hexagrama emocional, a chave, né, para que a gente possa se conduzir do ponto de vista emocional. Por quê? Olha, a gente geralmente associa a abundância com a questão material, mas a abundância, ela, na verdade, diz respeito a tudo que propicia a nossa vida em plenitude, né? Então, o aspecto material é um reflexo, né, de tudo aquilo que a gente tem do ponto de vista da emoção. Então, é o quê? Da gente poder estar em sociedade, a gente poder estar conosco mesmo, né?
de uma forma plena, de uma forma, enfim, que propicia, né, a plenitude da vida, a plenitude das relações, a plenitude de todas os relacionamentos que vão dar, por exemplo, na abundância material, mas que vão dar na abundância da saúde, na abundância enfim, do bem viver, né? De preservar e de nutrir a energia da vida, né? Então, é muito interessante que, para que você possa ter esse contexto, né, da dispersão mais ativado, que você preste atenção nesse lado emocional e se conduza dentro da questão da abundância, né? Como é que eu posso favorecer, né, a mim mesmo e a todos aqueles que estão no meu entorno, para que todos nós possamos ter uma conduta mais plena, né? E aí a emoção nesse sentido. A gente tem uma outra porta, que é a porta da questão da racionalização e intelectualização das questões que vão se apresentar na semana, que é muito interessante, que é justamente você inverter o ângulo de observação, né? Então, você inverte o ângulo de observação e aí você passa a ter, então, a água, né, como algo mais externo, né, e o lago como algo mais interno, né? A água e o lago, né, eles vão dar a imagem de um lago que pode vir a transbordar. Então, a borda do lago, né, faz com que, se você ultrapasse aquele limite, né, e daí, então, a limitação, tudo tem um limite justo para que não transborde, né? Então, justamente, ela é a porta racional para a gente pensar a conduta nessa semana. Então, para que os assuntos eles tenham um encaminhamento de se dispersar, né, se dissolver, né, as dificuldades, a gente tem que ter a justa medida daquilo que é importante para a gente em todos os sentidos, né? Não é a limitação que alguém te coloca, mas sim o quê? Você ter a percepção dos limites sociais, dos limites da conta bancária, né? De todos os limites que vão gerar o quê? Justamente essa abundância no ponto de vista emocional, né? Justamente é esse contexto que vai gerar o quê? Essa dispersão do ponto de vista das dificuldades, né? Se você tem a justa medida de como se conduzir, né? Você está seguindo essa justa medida, nada, né, vai te trazer complicações adicionais, pelo contrário, né, vai começar a dissolver as complicações. Pelo lado material, é muito interessante, a gente tem o hexagrama poço, né? O lado material, ele inverte, né, o trigrama de dentro com o de fora, né? Então, a gente tem aí a água sobre o vento. E é interessante porque aí vem uma perspectiva que a gente vê, né, da antiguidade, quando se ocupava um espaço, né, um espaço central de terra, era justamente aquele que tinha o poço. Por quê? O poço é aquele que vai trazer a água, condição da vida, necessária à vida, né? E aí, justamente, ele vai estar organizando toda a vida social, né? Aquilo que é essencial, que todos compartilham, né, dentro de um determinado, vamos dizer que esteja dividido, né? Cada um está agricultando um pedaço da terra, o poço no centro é onde a gente vai se reunir para trocar coisas, para comercializar, né? Então, o poço é justamente isso que vai trazer esse centro, essa comunidade, e também do ponto de vista, né, da própria interpretação da vitalidade, né, seria você conseguir trazer a água da profundeza da terra, né, para irrigar, né, a vida, né, do caule da planta, né, e tirar a água, né, porque o balde geralmente é de madeira, né, então a madeira, né, embaixo da água, seria isso, né, você joga o balde para puxar a água para cima, trazendo a vitalidade, né, para todos, né? Então o poço, ele, do ponto de vista material, né, ele vem também muito ao encontro dessa leitura dos outros portais, tanto da abundância como da limitação. Então a gente pensar aqui que o contexto da dispersão, ele vai falar muito dessa questão do social, né, de a gente ficar bem, a gente organizar o espaço coletivo, né?
E aí é muito interessante, porque eu deixei até por último, né, propositalmente, que a porta 4, né, aqui, que a gente vai estar falando, é a porta justamente espiritual. Então, como é que a gente pode olhar a parte, né, o extrato, né, desse dispersão do ponto de vista espiritual? E a gente vai no núcleo do hexagrama. Então, a gente tira os trigramas a partir do interior do hexagrama de dispersão. Então, a gente tem a parte interior que tem, né, o trovão embaixo, né? Então, a gente olha a linha 2, 3 e 4, e a gente tem na parte superior, né, o trigrama montanha, que a gente vai olhar ali, então, as linhas 3, 4, 5, tá? Então, a gente tem ali montanha sobre trovão, e esse é o hexagrama nutrição. Ele chama nutrição porque ele faz alusão a uma grande boca, né? E aí, mais uma vez, o Xing vai nos falar, né, do ponto de vista espiritual, para que a gente tenha muita medida daquilo que entra e sai, né, do nosso sistema, né? Então, a boca representando aquilo, todos os aspectos que podem nos nutrir, né? Então, desde a nutrição mesmo, né, daquilo que a gente vai ingerir, né, comida, bebida e tudo mais, com as palavras que a gente vai se alimentar, né, todos os aspectos da nossa vida, aquilo que a gente vai escolher para nos nutrir, né? Então, é muito interessante que, dentro do contexto da dispersão, a gente tem essas 4 portas, né? Todas elas vão falar muito de um autocuidado, né? E vão falar muito também dessa questão do autocuidado e da medida, né? Da medida do limite do outro, da medida do limite do que é necessário em um determinado momento do tempo, para que a gente possa preservar, possa nutrir, possa desenvolver a nossa própria energia, né, vital, e também a energia coletiva. Então, é muito interessante, né, os 4 caminhos, porque eles dão portas e perspectivas que a gente passa a ver, né, o hexagrama resposta com muito mais clareza, né? É bem interessante, né? Thelma, você pode acrescentar Não, eu acho que é uma leitura muito interessante, rica, né? E essa abordagem é muito rápida aqui, né, Maria? A gente não vai aprofundar muito, mas eu acho que você explicou muito bem. E o que é interessante, né? Porque é só reforçando, né? As 2 linhas móveis, uma linha fala do interior, ainda no âmbito individual, né? E a segunda linha já no âmbito de você procurar a união, né? Com quem está acima, com quem tem mais força, que fala do próprio aspecto social. Então, na verdade, quando se entra em dispersão, né? A primeira etapa, essa etapa mais interior, né? De você reconhecer os seus valores, né? Saber se você pode sentar à mesa, né? Agir com humildade, essa é uma mensagem para a semana, né? A gente se comportar no início da semana assim. E no transcorrer dos fatos, né, a gente procurar um auxílio superior, como ele diz aqui, né, até para nos ajudar a entender o que está acontecendo, né, e também para que nós possamos ganhar força, né, porque a dispersão ela vai chegar ao fim, né, e ela vai se transformar em outra ideia, em outro hexagrama, né. Então, nessas etapas, né, a gente fala aqui de momentos que se sucedem, né? Um momento sucedendo o outro, né? Então, os 4 caminhos, como você colocou bem, eu acho que abre essa visão mais abrangente, né? Ela ajuda a clarear, ajuda a tomar os passos e ajuda a saber como você deve se comportar diante de todos esses aspectos, né? É como se fosse assim um quadro, né, muito em voga hoje em dia, né, um quadro em que você ali vê a partir dos 4 caminhos a situação também única, original, né? Então, eu acho muito rica essa interpretação.
Marie, eu vou findar aqui, né, convidando aqui os nossos amigos aqui que estão assistindo agora conosco, e também quem for assistir mais tarde, né, falar sobre o nosso trabalho, né? Trabalho aqui nesse canal, no TauTube, canal Taoísmo. A gente já vem desenvolvendo esse trabalho com bastante frequência, há quase um ano, né, aqui no TauTube. No Instagram, nós já fizemos um ano de lives, né, onde nós falamos sobre diversos temas, que posteriormente são publicados aqui no canal, né? Então, gostaria de mencionar. Gostaria de mencionar também que esse nosso trabalho ele é muito original, né? E a gente une a tradição à parte tecnológica, porque nossa mensagem é obtida automaticamente, né? Ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Então, a Quer dizer, gente... não é automática, ela é justamente customizada na hora. Mas eu quero dizer que ela acontece naquele momento, né? Então, ela faz essa relação com o presente do I Ching, né? Com o ato presente do I Ching. Então, isso é um fator também muito rico, muito interessante. Um recurso didático que a gente está trazendo, né? Uma inovação aqui para o ensino das artes taoístas, no mundo digital. Eu acho isso aqui muito rico, né? Essa tiragem imediata, né? Então, eu queria também mencionar esse ponto que é importante e fazer um pequeno convite aqui, né, para vocês conhecerem nossas redes sociais também, além do YouTube, né? Nós temos também nosso TauTube lá no Instagram, né? Onde, como nós falamos aqui, a partir das nossas lives de sábado, né? Sobre taoísmo, Xing, astrologia taoísta, né? Nós publicamos esse material, contamos sempre com a participação aqui dos nossos seguidores, né? Que são os nossos motivadores também, né? E é isso, nós estamos no momento com 3 cursos, né? Na verdade, 2 cursos, um curso sobre fundamentos do I Ching, que terá início em setembro, né? Eu não sei se eu vou conseguir aumentar agora aqui. Está do ladinho desse. Do lado aqui? esquerdo, esquerdo. Uhum, tá. Aqui, no nosso endereço, ótimo, obrigada. Então, nós temos 3 cursos, na verdade, a oficina, né? Eu e Maria aqui, dividindo esse espaço, né? Sobre o I Ching. O curso básico que eu vou dar em setembro, de fundamentos, é um curso bem introdutório, né? A ideia é de quem tiver interesse em aprofundar algum dos temas, a gente parta para um curso secundário, né, de aprofundamento. Então, é um curso acessível a todos, né, de maneira clara e objetiva. Depois temos um curso que não está aqui ainda colocado, mas que a gente prevê logo depois do término dos fundamentos, que é do curso dos hexagramas, né? O curso dos 4 caminhos, que aí tem esses pré-requisitos, né? Os fundamentos, os hexagramas para você chegar nos 4 caminhos, e uma oficina de astrologia polar taoísta, né? Que é muito rica, interessante, que eu aconselho a todos que ainda não participaram, que participem, né? Onde, no dia 28 de agosto, vou fazer uma dinâmica com os mapas dos participantes, né? Vendo as possibilidades de transformação em algumas casas importantes do mapa. Então, casa do destino, carreira, prosperidade. Essa astrologia ela tem uma orientação taoísta, né? Ela segue todo um princípio, a gente trabalha com a força da ursa maior, com a força da estrela polar, né? E é um conhecimento valioso, muito rico, né? E na primeira parte desse workshop eu farei uma introdução à arte propriamente dita, né? Então, falarei sobre a energia das estrelas, sobre os palácios, sobre a relação entre troncos e ramos, né? Esse é um primeiro, um contato, não é um primeiro, né? Mas é um contato importante que eu faço para que ajude a pessoa a entender na dinâmica, na segunda parte da dinâmica, a leitura do seu mapa, né?
Então, eu acho que é isso, Maria. Eu queria acrescentar aqui, né, para o pessoal que se inscreve no Simpla, que na parte de materiais, a gente tem 2 tutoriais, tá? Que vocês podem acessar fazendo login, aonde vocês têm um tutorial sobre jogar Xing com moeda e outro com varetas, tá? E aí, para que, assim, às vezes a pessoa gostaria de tentar o método da vareta e tudo, né? Geralmente a pessoa conhece mais a moeda, mas aí pode dar uma olhadinha nos 2 tutoriais, né? E eles estão lá disponíveis para vocês. É só entrar na aba materiais, né? Eu acho que agora aqui eu não consigo abrir, né, Maria? Mas eu não sei se consegue abrir. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas é um evento eu vou mandar no e-mail para vocês, né? E lá também a gente deixa também a gravação, né? De cada oficina. E aí eu queria perguntar, né? Se vocês têm alguma pergunta, se vocês já conheciam o Xing com profundidade a primeira vez, né? Como é que é esse contato aqui, né? Porque às vezes a gente é tão apaixonados pelo Xing que a gente, enfim, acho que todo mundo já conhece mais, né? Então, se vocês puderem nos dar um feedback, a gente iria gostar muito, né? De saber. Boa noite, meu nome é Natália. Eu sou apaixonada pelo I Ching desde quando eu fiz a formação, né, em acupuntura. Então, desde 2017, eu venho sempre lendo, estudando, acompanhando aqui também as oficinas e pretendo me aprofundar cada vez mais e vou dar uma olhada nessas oficinas, nos cursos. Que Xing sempre é uma novidade, né? Por mais que você se aprofunda, por mais que você estuda, sempre quando a gente escuta outra pessoa falando, a gente abre, né? É como se fosse realmente o novo. É uma transmutação, né? Toda vez que a gente escuta falando sobre aquele trigrama, hexagrama, então, eu sou assim, sou apaixonada. Então, sempre, por mais que eu escute 10 mil vezes, eu vou estar sempre ali escutando e aprendendo. E gratidão por esse momento com vocês. Obrigada, Natália. Obrigada a você aí pela presença, né? É importante, né? A gente ter essa como você falou, cada encontro é um encontro diferente e é o mesmo ao mesmo tempo, né? Então, a gente aprende também, né? A gente fala e a gente aprende, né? O tempo todo também, né? Algumas das vezes a gente fala mais sobre um determinado tema, né? Explora mais um aspecto, né? Mas a ideia, o fio condutor, né? Aqui da nossa abordagem, né? Do nosso trabalho, é entender o Xing, né? Como em todos os seus aspectos, né? Quer dizer, o aspecto da simbologia, né? Do número, né? Da imagem. Então, a ideia é explorar essas potencialidades que ele nos oferece. Queria agradecer. Viu, Thelma? A Olga colocou aqui uma pergunta, né? Ela disse assim que ela não conhecia tão profundamente, né? E ela quer saber qual a diferença entre a astrologia taoísta e a astrologia chinesa. Você está sem microfone. Olga, rapidamente, né? Brevemente, e é claro que a gente tem alguns vídeos nossos nesse canal já, mas eu também publico muito sobre isso na minha página, né? A astrologia taoísta, né? Ela vem, o Ziwei do Shu, é a astrologia polar, né? Como eu falei, ela vai seguir a orientação da Ursa Maior e das estrelas. A astrologia chinesa, a astrologia taoísta é uma astrologia chinesa, porque o taoísmo é chinês, né? Só que a astrologia chinesa que se coloca para o Ocidente, temos várias correntes de várias escolas. A que se coloca é a astrologia dos animais. Os animais são os signos terrestres, numa linguagem mais de estudo, né? Então, quando você fala o ano do boi de terra, desculpa, o ano de boi do metal yin, como é o ano desse ano, por exemplo, você está falando de boi, que significa solidez, firmeza. O boi tem características. E falando de um elemento que acompanha o boi. Então, isso é astrologia chinesa. Mas isso é astrologia chinesa dentro do próprio princípio de conhecer, de se aprofundar, né? Então, esse calendário horóscopo chinês, como a gente chama, né, que é mais conhecido,
Ele traz uma base que eu acho importante a gente conhecer, né? Mas que há uma necessidade de você aprofundar, né? Qual é a imagem do boi, né? Qual é o simbolismo do boi? A gente falou aí simbolismo, né? Então, na concepção chinesa, na concepção taoísta propriamente dita, nós temos toda uma relação entre simbólica, né? E que isso vai falar, né? Sobre um elemento, sobre uma combinação energética. Então, a astrologia, tem uma astrologia taoísta que trabalha com planetas, né? E tem a astrologia taoísta que não trabalha com planetas. A Ziwei trabalha com as estrelas, né? E é muito interessante, muito rico, né? Convido você, né, a participar aí do nosso evento no dia 28. A gente tem várias modalidades de participação também, né? Você dá uma olhada lá, se você tiver alguma dúvida, venha conversar conosco, tá bom? Agradeço, né? Espero ter te ajudado, ou pelo menos deixado a curiosidade aí no ar, para você aprender mais, né? Tá Então bom? tá, pessoal. Queria muito agradecer, né, a presença e o apoio de vocês, né? A ideia da gente com esse projeto é colocar o I Ching, né? Como a Natália falou, né? Ele se atualiza sempre, né? Cada tiragem ele se atualiza. Ele é uma linguagem muito antiga, né? E que sempre é muito atual também, sempre se renovando, ao mesmo tempo que mantendo a tradição, né? Então, a ideia da gente é justamente colocar esse Xing em movimento, né? Na verdade, o conhecimento, né? Do Yin Yang, trigramas, né? 4 fases, 5 elementos, colocar isso em movimento. Achei muito bacana que você falou da acupuntura, porque justamente esse é o fundamento, né? Da acupuntura. E todos esses fundamentos eles são vivos, né? Quanto mais a gente colocar eles em movimento no nosso dia a dia, mais a gente se beneficia desse conhecimento, né? Que integra também, né? O homem, né? O ser humano, a terra e o céu, tão necessário hoje em dia, né? Enfim, então eu queria muito agradecer a todos, agradecer a Thelma pelo companheirismo aí nesse caminho, agradecer muito a oportunidade. É isso. Obrigada. Tá? Boa Muito noite. obrigada a todos. Boa noite. Também. Tchau, tchau. Obrigada, Maria.